Meditação e medicamentos. Tá parecendo até um pouco de poesia aí, né? Houve uma certa paralelismo de sons aí. Eu coloquei meditação e medicamentos, parece até que rimou um pouco. Mas a questão é que eu quero falar de meditação e medicamentos não é simplesmente por um recurso aí de consonância dos termos, mas eu quero falar desses dois pontos, porque a meditação, assim como medicamentos, podem fazer parte, sim, podem ser eficazes em um tratamento, em um processo de reabilitação, em situação em que o sujeito está padecendo de uma série de sintomas de transtornos mentais ou padecendo de algum transtorno mental especificamente já circunscrito por algum diagnóstico biomédico. Contudo, o que fica para mim, tanto de meditação quanto de medicamentos, é que eles não atuam especificamente sobre os possíveis determinantes dos transtornos. Esse é o ponto, novamente, um ponto que eu já venho levantando em alguns vídeos. Tanto medicamento quanto meditação são importantes para que o sujeito tenha um pouco de apaziguamento, para que o sujeito tenha um pouco de alívio de seus sintomas. Tanto um procedimento quanto o outro podem sim ser importantes, porque podem fazer com que o sujeito se foque mais, com que ele fique mais tranquilo, que ele possa recuperar a sua capacidade de análise, de discurso, dele poder estar observando, dele poder falar e falando mais, se observando mais, há uma perspectiva de que aí sim ele comece a descobrir, a fazer os caminhos necessários para que ele possa saber o que está acontecendo com ele. Quais são as origens de seus sintomas, as origens do seu mal-estar. Quais são os determinantes, ou seja, quais são as estimulações do mundo, quais são as interações que esse sujeito está tendo com o mundo, com outras pessoas que estão produzindo sintomas dos quais ele padece. E essas estimulações do mundo são as mais diversificadas, são as estimulações sociais que vêm de outras pessoas, são as estimulações físicas, as quais implicam no ar que o sujeito respira, na comida que ele come, na luz com a qual ele está frequentemente em contato, se ele toma banhos de sol ou não, se ele está em ambientes abertos. Então existem muitos fatores aí que possivelmente podem estar correlacionados de forma significativa ao padecimento do sujeito. Obviamente que os fatores de ordem social, da relação com os outros, com outras pessoas, são fatores muito significativos em uma realidade humana, uma realidade de nossa espécie, que é uma espécie social, uma espécie que demanda muito contato com o outro, que boa parte do sentido de nossa vida está nessa interação com as outras pessoas. Então, obviamente, a interação com outras pessoas tem um espaço enorme, sim, não único, mas muito grande, de determinação do que sentimos, de como nos vemos, de determinação da nossa autoestima, da nossa autoconfiança, de como nos percebemos. Há um volume muito grande de pesquisas, tanto em relação à meditação como em relação às medicações. E esse volume de pesquisas que tem um nível de evidência sólido, essas pesquisas demonstram que esse tipo de procedimento, tanto medicação como meditação, podem sim ser muito úteis, como eu já disse, contudo podem não ser suficientes e em muitos casos não são. Então, em termos de saúde mental, o trabalho é sempre interdisciplinar. Há um conjunto de disciplinas, de profissões, de profissionais do cuidado, da área de saúde, que com suas intervenções podem ajudar a pessoa. Inclusive, penso eu que intervenções que de alguma maneira produzam mudanças significativas nas interações que essa pessoa vai ter com o mundo, essas intervenções é que serão as mais eficazes. Claro que em muitos casos a pessoa muda o local onde está trabalhando, muda o local onde ela mora e seus padrões de interação continuam os mesmos, porque é uma tendência que esses padrões continuem os mesmos, porque são os padrões que a pessoa aprendeu, foi a maneira que ela aprendeu a lidar com o mundo e a maneira que ela obteve gratificações para lidar com as outras pessoas e com o mundo. Então a tendência é que permaneça, porque ela não sabe outra forma de lidar com o mundo ou com as pessoas. Porém, em outros casos, mudanças como essa podem produzir grandes mudanças, porque ela pode aprender novas formas de lidar com o mundo, estando em contato com pessoas diferentes, em ambientes diferentes que induzem a mudança. Assim como uma mudança de humor provocada por meditação ou por medicação, por exemplo, pode também ajudar a fazer com que ela se coloque de maneira diferente, se colocando de maneira diferente, que a reação
do mundo, a reação das pessoas possa ser diferente, sendo diferenciado pode aí começar a se produzir novos padrões. Porém, em muitos casos, como eu já disse, isso não basta. Não basta porque as outras pessoas também tendem a continuar se comportando da mesma maneira. E se a gente parar para pensar, por exemplo, num contexto familiar, as pessoas tendem a continuar se comportando da mesma maneira, apesar do sujeito estar mudando ou tentando mudar. Porque a família é um sistema, e é um sistema que tem um funcionamento onde cada um tem seu lugar. E quando há uma tentativa de mudança de lugar, os outros não mudam e tentam resistir, porque aquele sujeito já foi para aquela família concebido de uma maneira específica, ele já foi muitas vezes estereotipado, ele já tem um papel específico e vai haver uma resistência desse sistema fechado, desse sistema, para que aquela pessoa continue naquele lugar, porque ela continuando naquele lugar, aquele sistema continua funcionando como sempre funcionou, e onde muitas pessoas sempre estiveram em posições estáveis e se estabilizaram em suas posições e tenderão a tentar fazer com que aqueles sujeitos se mantenham em seu lugar, mesmo que esse lugar implique em sofrimento para aquela pessoa, para aquele membro da família. Então, mudanças nesse tipo de contexto, onde o sujeito já tem algum papel que foi estabelecido há muito tempo, é difícil você produzir essa mudança sem que essas outras pessoas, de alguma forma, estejam envolvidas nesse processo de mudança, sem que essas outras pessoas também sejam ouvidas, sem que elas consigam compreender de que elas estão resistindo à mudança em muitos casos, ou de que haja negociação com elas para que esse membro da família ou esse membro desse grupo de pessoas possa de fato conseguir transitar, possa conseguir mudar, porque a resistência dos outros pode ser grande. Então o recado de hoje é esse. Se você gostou, clique em gostei, compartilhe nas redes sociais, se inscreva no canal. Obrigado por sua audiência e até a próxima.